Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações. Vamos agora ser apenas espíritos e, como espíritos, vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, pedindo a ele sempre proteção, amparo. Vamos nos ligando ao mentor desta casa bendita, às equipes de segurança, de proteção, de limpeza, que desde as primeiras horas do dia já estão atuando para este momento. Vamos neste momento nos conectando à nossa Santíssima Maria, nossa Mãe querida, que nos ampara, nos protege, como uma boa mãe amorosa, caridosa, paciente. Que nós possamos estar sempre ligados a Maria de Nazaré, para continuarmos no caminho correto, no caminho da luz. Vamos, desta forma, pedindo que ela nos apresente a Jesus, nosso amigo e querido mestre. Ele que veio até nós para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, que nós possamos ser um pouquinho do que ele foi e já estará ótimo. Se a gente conseguir trilhar tudo o que ele nos falou, nós estaremos no caminho correto, caminho que leva até a Deus. E desta forma, de mãos dadas com Maria e com Jesus, vamos sendo apresentados até Deus, nosso Pai Criador. Esse Pai também tão bondoso, tão amoroso, que nos quer tão bem, que entende que somos falíveis, que entende que vamos errar, mas que acima de tudo nos perdoa, nos dá novas chances, nos abençoa sempre de forma muito amorosa e caridosa. E desta forma, agora mais equilibrados, mais serenos, tranquilos, vamos dando início à preleção de hoje dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, com a graça de Deus, que assim seja. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. A gente já tem 28 pessoas, é um prazer enorme estar aqui, cercada de gente legal, de gente do bem. E vamos começar a nossa palestra de hoje. O tema é Bem-aventurados os aflitos. E a gente encontra, essa passagem no Sermão do Monte. Na realidade, essa é uma das bem-aventuranças. E Jesus vai dizer: Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. E aí é bem providencial, esse tema para o que a gente está vivendo hoje em dia. Há um ano atrás, por exemplo, quando começou essa pandemia, a gente via que as coisas estavam acontecendo na China, nos Estados Unidos, e estava tudo muito longe. A gente nem imaginava que fosse chegar alguma coisa aqui, E as coisas foram vindo cada vez mais próximas, e hoje, muitos dos problemas, das aflições que a gente tem vivido estão batendo a nossa porta. Se já não bateram, ou vai bater, ou está batendo na porta de pessoas que a gente gosta muito, nossos amigos, nossos familiares, conhecidos.
E é muito difícil a gente viver num planeta, num mundo, em que a gente vê as outras pessoas passando por aflições, passando por problemas, e a gente ficar indiferente a isso. Não é possível a gente ser feliz vendo que todas as pessoas estão ansiosas, nervosas, ninguém tá bem, né? Todo mundo tem alguma coisinha que tá pegando. Então, nesse sentido, essa palestra tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Quando a gente fala de aflição, a gente diz respeito a um sentimento que persiste, um sentimento de dor que persiste. Pode ser dor física, dor moral, mas é aquela sensação de angústia, sensação de uma ânsia de se livrar daquilo e não conseguir, de agonia. Literalmente, quando a gente está preso numa situação que a gente também não vê muita saída. Isso são as nossas aflições. A gente pode chamar de aflição, de sofrimento, de dor. Quando a gente consulta a questão 258 do Livro dos Espíritos, ele vai falar assim, quando a gente está na erraticidade, que é quando a gente não está encarnado, quando a gente está se preparando para vir para cá, antes da nossa existência corporal, o espírito ele tem consciência do que vai suceder na vida terrena dele? E os espíritos falam, ele próprio escolhe, inclusive o gênero das provas que ele vai passar, e tudo isso é baseado no seu livre-arbítrio. Então, se a gente está aqui hoje, a gente escolheu estar aqui da forma como a gente está aqui hoje. E eu costumo falar ultimamente que quando a gente vem para a Terra, a gente assina um contrato, né? Então é o contrato da reencarnação, você vai ser desse jeito, você vai passar por isso, tudo mais. E a gente foi e assinou esse contrato. Só que quando a gente veio para cá dessa vez, tinha um carimbo vermelho enorme, escrito assim, vai passar pela pandemia. E ninguém se deu conta desse carimbinho que estava lá no contrato. A gente sabia que a gente vinha para passar o que a gente está passando, que a gente ia passar por essa pandemia. Muitas vezes a gente pediu para vir aqui ou para crescimento, ou para auxiliar nessa transformação que a gente está passando. A gente não sabe, mas dentro da gente a gente sabe o que a gente fez lá do outro lado, né? E aí a gente está passando por tudo isso e muito do que a gente está colhendo agora são faltas que a gente teve no passado, em vidas passadas, atitudes que a gente teve nessa própria vida que agora a gente está colhendo. Tudo isso resulta nessas aflições, nesses sofrimentos que nós estamos passando. Quando a gente consulta o livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que vai falar justamente disso, bem-aventurados os aflitos, ele vai dizer o seguinte, que as aflições são frutos da imperfeição humana. É consequência de escolhas equivocadas que o próprio homem faz. E aí, ele, na realidade, isso determina a evolução dele na sua trajetória evolutiva. Nós somos passíveis de erro. No livro O Céu e o Inferno, ele vai falar que os nossos sofrimentos são consequências da nossa imperfeição, das nossas paixões, do mau uso das nossas faculdades. E isso resulta nas expiações presentes ou do que a gente fez no passado que está resultando agora. E o que a gente determinou antes de vir para cá, na vida espiritual, as nossas resoluções a gente está colocando em prática agora, tá? Então, tudo bem. Então, a gente teve faltas no passado, a gente vai sofrer as consequências agora, estamos vivendo isso no momento. A questão é, como que a gente está encarando essas aflições? Essa é a grande questão. Elas vão estar aí. Inevitavelmente, a gente vive num mundo de provas e expiações. As dores, as aflições, as preocupações, elas vão existir, não tem para onde a gente correr. Mas como a gente vai encarar isso? Quando as coisas vão bem, é muito fácil.
Há pessoas que nem lembram da existência de Deus quando tudo está indo muito bem. Quando está indo tudo muito bem, a gente aceita tudo muito fácil também. Agora, quando a aflição chega, o sofrimento chega, a gente aceita esse sofrimento da forma como ele se apresenta pra gente? Ou a gente se revolta, ou a gente foge, ou a gente... Como que a gente está enfrentando essas aflições? As dificuldades, por exemplo, a gente está num momento em que a doença está muito presente na vida de todo mundo. Na iminência de a perda ou a doença de um ente querido, será que a gente consegue virar para Deus e colocar em prática o que está escrito no Pai Nosso, que é: seja feita a vossa vontade? Será que nesse momento que a gente está passando, a gente consegue ter esse desprendimento de colocar a vida de um ente querido nosso na mão de Deus e falar: eu confio? Porque é isso que a gente tem que fazer. Mas será que é isso que a gente faz? Será que a gente confia plenamente nos desígnios de Deus? E assim, seja feita a vontade dele. A gente tem as nossas vontades. E muitas vezes, as nossas vontades batem com a de Deus. Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes, a vontade dele é muito melhor, é muito maior do que a nossa, mas a gente quer que a nossa prevaleça. Então, como que a gente está encarando essas aflições? Quando a dor e o sofrimento chega, provavelmente Deus já nos advertiu inúmeras vezes antes. E a gente não se deu conta disso. Muitas vezes ele tende a diminuir os nossos sofrimentos se a gente aprender a lição antes. Ele avisa, ele dá umas dicas, mas a gente teima em continuar agindo da mesma forma. A gente teima em continuar errando, escolhendo as coisas erradas, né? E aí os débitos que estavam lá no passado só continuam vindo. A dor, é isso que a gente precisa ter na nossa mente. A dor é uma ferramenta maravilhosa para a nossa evolução. E a gente foge dela. E ao passo que a gente deveria olhar para ela com outros olhos. Tudo bem, você chegou, dor. O que eu tenho que aprender com você? E a gente não se dá conta do seguinte, que quando a dor chega, ou a aflição chega pra gente, a gente tem uma atitude egoísta, né? Porque a gente imagina que aquela dor que a gente está passando é a maior de todas, que não vai haver uma dor maior que aquela, e que essa dor, essa aflição, também diz respeito a todo mundo tem que ficar sabendo, todo mundo faz parte dessa nossa dor. E essa dor é nossa. A gente que precisa aprender com ela. Quando ela chegar, a gente vai se desesperar, a gente vai entender por que ela está vindo, a gente vai dar um tempo para raciocinar, para usar a razão. Como que a gente vai encarar ela? Isso que a gente está passando nos dias atuais, se a gente for pensar, é uma obra de Deus tão perfeita, porque todo mundo está passando por algum problema, por alguma aflição. Em maior ou menor escala, mas todo mundo está. Deus está sendo extremamente justo e Ele está falando, aprendam com isso. Olhem uns para os outros, se ajudem. Se a dor está batendo aí, ela está batendo na porta do seu amigo também. Vai lá ajudar. É difícil? É muito difícil, mas quem disse que ia ser fácil quando a gente estivesse aqui, né? Então, a gente pode dizer que isso é uma coisa muito interessante também. Quando o sofrimento bate à nossa porta, quando a gente está bem, que não existe nada, normalmente a gente tende a ter orgulho,
a não se importar, tá tudo certo. Quando a dor bate na nossa porta, a gente fica humilde, a gente pede, pelo amor de Deus, me ajuda. E essa questão da gente baixar a guarda, da gente deixar o nosso orgulho de lado e se mostrar mais humilde, é nesse momento que a espiritualidade consegue atuar na gente. Coisa que ao passo que quando a gente está bem, a gente nem deixa. Então, a dor também é um instrumento para a espiritualidade atuar na gente. A gente fica mais fraco, mais fragilizado. Então, nesse momento, a espiritualidade pode atuar. E é um mecanismo maravilhoso, né? Eu particularmente acho. E aí, a gente precisa se colocar à disposição da espiritualidade para receber essa ajuda, que em outro momento a gente não receberia. E Chico Xavier, ele vai alertar a gente do seguinte, ele fala assim, ó, não se aflija por antecipação. É possível que o problema se resolva ainda hoje, sem qualquer esforço da sua parte. Ou seja, será que a gente não está às vezes criando monstros que nem existem? Criando problemas, antecipando problemas que nem existem e que às vezes a gente não vai precisar atuar em nada, a própria vida já resolve. Vamos começar a confiar mais em Deus e pedir ajuda no sentido de me dar força para conseguir transpor todas as barreiras, as coisas que chegam para mim. Se a maior lição que a gente precisa tirar dos tempos atuais se a gente pensar muito no passado, a gente vai trazer os ressentimentos, depressão, todas essas coisas ligadas ao passado. Se a gente olhar muito para o futuro, a gente vai ficar ansioso. Quando que vai terminar? Quando que vai acabar? Então, vai causar ansiedade. O segredo nos dias atuais é viver o presente. É viver a vida como cada dia ela se apresenta pra gente. É focar aqui. O que eu posso fazer de melhor hoje? Para mim e para todos que me cercam. Esse é o segredo do que a gente está vivendo nos dias atuais. E é incrível como que a vida surpreende a gente. Porque muitas vezes a gente está passando por um problema, ou um amigo está passando por um problema, e aí você se dá conta que passa uma semana, um mês, o que quer que seja, e quando você olha para trás, você fala, poxa, uma semana atrás eu estaria passando por um problema desse, já resolveu, já passou. Chico falava, né? Tudo passa. A gente tem que ter sabedoria, paciência, para conseguir lidar com as situações de forma mais equilibrada, de forma serena. É isso que Deus está querendo de nós. Eu vou contar uma historinha para vocês que resume bem tudo isso que a gente conversou até aqui, que está no livro Contos e Apólogos, que foi psicografado por Chico Xavier, que é do espírito do irmão X, né? Humberto de Campos. E ele fala o seguinte, que certa vez um anjo da libertação deixou o paraíso e veio parar aqui na Terra. Ele veio parar numa praia e a missão dele era falar sobre a vida superior, a vida com Deus no coração e tudo mais. E aí quando ele chegou nessa praia, alguns animaizinhos começaram a vir até ele. Então tinha um melro, que é um pássaro preto, um abutre, uma tartaruga e uma borboleta. E aí, esses 4 animaizinhos estavam na frente dele, era uma plateia que ele tinha para falar a boa mensagem que ele tinha para dar. E o anjo começou a falar sobre essa vida superior, sobre ter Deus no coração, sobre caminhar de forma correta, tendendo a Deus, né? E aí ele fala para o melro, olha, se você se transpor e se dedicar nessa vida superior, você vai se tornar um pombo-alvo lindo.
E aí o Mel fala, nossa, que lindo, né? Bonito isso, gostei. E aí, para o Abutre, ele fala a mesma coisa. Olha, se você se dedicar a essa vida superior, você vai se tornar uma ave celestial maravilhosa. Para a tartaruga, ele fala assim, se você se dedicar a esta vida, você vai deixar esse casco pesado, vai se tornar mais leve, mais suave, e você vai poder planar numa imensidão azul. E para a borboleta, ele fala assim, tá vendo essas suas asas que já brilham? Se você se dedicar a essa vida superior, você vai se transformar numa estrela luminescente. Então, todos se encheram de esperança, se renovaram. Mas aí o Melro, que é o passarinho, pensou e falou assim, mas olha, anjo, eu acho muito legal tudo isso que você está falando. Eu queria mesmo, me tornar um pombo-alvo. Mas eu tenho os filhotes no ninho, eles vão sentir minha falta, eu não posso abandonar eles. Então eu vou voltar pro meu ninho, tá? Tá bom, o anjo falou. Ok. Aí o Abutre pensa e fala assim, anjo, é bem legal isso que você falou aí, mas assim, eu tenho muito interesse nas coisas que estão aqui no mundo, eu não tô afim de te acompanhar agora não, tá bom? Ele, tudo bem, sem problemas. Aí a tartaruga fala, olha, seria muito interessante me livrar desse casco, parar de me rastejar no solo, mas eu tenho um monte de ovos na praia, eu preciso ir lá cuidar deles. Então vai, tartaruga. E aí por fim a borboleta falou assim pro anjo, anjo, eu também, eu moro num tronco que tem minha família lá e eles não vão entender se eu fugir. Então eu preciso voltar para minha família. E o anjo fala, o que eu vou fazer, né? E o termo que ele usa o anjo não podia violentá-los. Ou seja, o anjo respeitou o livre-arbítrio de cada um e voltou sozinho para casa. A borboletinha, por sua vez, também retorna para sua casa. Só que no meio do caminho, ela encontra com um caçador. E o caçador começa a persegui-la de todas as formas. E tenta pegá-la de um jeito e tenta pegá-la de outro. E esse caçador descobre a casa dela. E pega a família dela, mata alguns dos seus integrantes. E ela começa a entrar em desespero. Porque ela tenta fugir e o caçador corre atrás dela. E ele vai ficando cada vez mais ardiloso. E vai tentando pegar a borboletinha. E a borboletinha, já cansada de tanto fugir, lembra do anjo. E aí ela volta em direção ao anjo e o anjo estende a mão para ela. Essa historinha tem uma moral, um finalzinho meio estranho. Mas o que a gente tem que entender dessa historinha? O sofrimento é esse caçador. Ele vai ser providencial porque ele vai tirar a gente da nossa inércia. Se a gente tiver ligado às questões dos planos inferiores, esse caçador, que é o sofrimento, vai tirar a gente dessa atitude paradona. Vai fazer com que a gente se renove, que a gente progrida. Porque se a gente se acomoda nesses planos inferiores, dificilmente a gente vai descortinar essa vida que o anjo proporcionou para eles, que é uma vida em Deus, uma vida mais alta, uma vida mais equilibrada, de evolução. Então a dor, ela serve justamente para isso. Se a gente está parado nos planos inferiores, a dor vem para falar, opa, vamos levantar, vamos sair de onde você está. Senão a gente estagna, a gente fica, porque o homem se acomoda e lá ele fica. Então, muitas vezes, como o anjo, ele vem e fala, olha, o caminho é esse, vocês não estão querendo ir?
E a gente é igual o melro, igual a abutre, igual a tartaruga, igual a borboleta. A gente fala, ah, não, deixa as coisas aqui que tá tudo bem. E aí, quando vem o sofrimento, será que a gente consegue tirar o melhor proveito? E tenham certeza que assim como a borboleta, quando tá aflita, quando ela tá toda desajustada, quando ela pede ajuda, ela recebe. E o socorro vem dos nossos amigos espirituais. A borboletinha foi a única que sofreu e viu que podia pedir ajuda. E aí ela voltou para o anjo e falou, por favor, me ajuda, porque eu já me perdi tudo que eu tinha que perder. Então, a mensagem de hoje é, vamos utilizar as aflições para o nosso crescimento. Elas estão aí para isso. É isso que a gente precisa ter em mente. Que as coisas são ruins, mas elas são camufladas de coisas boas. Elas podem nos auxiliar no crescimento, que é o que a gente mais precisa, né? A nossa reforma íntima e a nossa evolução. E é isso que eu desejo de bom para vocês, que a gente consiga aproveitar essas oportunidades. E antes da gente fazer a nossa oração final, queria lembrar que agora dia 20, às 20 horas, vai ter a palestra do Felipe. Então, estão todos convidados a assistir. E obrigada pela atenção de vocês. Vamos agora fazer a oração final. Vamos nos concentrando novamente, mantendo o nosso equilíbrio, a nossa paz interior. Vamos agradecendo todos os ensinamentos da noite de hoje, todas as lições que tocaram os nossos corações. Vamos vibrando pelo mundo como um todo, por todos os lares do mundo, para que haja paz, união e harmonia em todos eles. Vamos vibrando por todas as pessoas que estão doentes, pensando nas pessoas aflitas, necessitadas. Enfim, Senhor, ilumine a todos e nos ilumine durante toda essa semana, que sejamos protegidos, amparados, que tenhamos Deus e Jesus em nossos corações a todo momento, nos amparando, nos protegendo e nos guiando sempre. Desta forma, encerramos esta preleção dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor, hoje e sempre. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração de todo mundo.